Pessoal, estamos chegando aqui para a live de hoje. Saudade de vocês. Ontem a gente não teve, agora a gente está tendo 3 vezes por semana. Hoje a gente vai falar sobre Canadá e sobre todas as grandes oportunidades desse incrível país. Eu vou colocar aqui só um pin para todo mundo que entrar saber o tema que a gente está trabalhando hoje. E o Stefano já está aí para conversar com a gente e vai estar auxiliando a gente com muita coisa hoje. Ah, que legal! Pronto, ó, já tá com um pin aqui sobre Canadá, é isso que a gente vai conversar hoje, gente. Então, todo mundo, já vi que tem um monte de carinha conhecida aqui, a Nath tá aí, a Cláudia... Oi, Catarina, a Maria que tá com a gente em várias lives, a Leandra. Vamos falar hoje sobre todas as oportunidades que esse incrível país oferece. Maria teve uma experiência muito legal no Canadá, né, Maria? Então hoje, gente, a gente vai estar com o Stefano. O Stefano é da Connect. A Connect tem uma unidade em Vancouver. Então é um parceiro nosso em Vancouver, né? Eles são uma agência, né? Não é um instituto, uma instituição. E ele vai estar contando sobre todas essas oportunidades que o Canadá oferece. Programas de trabalho e estudo, oportunidade de graduação, de pós-graduação, o que é o tal do PGWP. Olha lá a Maria falando que tá morrendo de saudade. Que bom que você tá amando as lives. Obrigado, amor. A gente está tentando, né, dar o máximo de conteúdo, o objetivo é esse, para que nesse tempinho que a gente está em casa, a gente adquira mais conhecimento e entenda mais sobre as grandes possibilidades que o intercâmbio oferece, né? E aí a gente consiga planejar, né? Como a gente tem falado muito, adiar não é desistir, o sonho continua e a gente vai continuar nesse planejamento para ajudar vocês a concretizar sonhos, tá bom? Então eu vou convidar aqui o Stefano para começar esse bate-papo aqui com a gente e a gente conhecer mais a respeito desse incrível país que é o Canadá. Deixa eu pegar o Stefano aqui, e a gente já vai conversando. E aí, tá todo mundo tranquilinho nessa quarentena? Olá, olá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Boa Andressa? noite para você, boa tarde, né? Você tá Boa algumas tarde de horinhas sol ainda, hein? atrás da gente. E aí, tudo bem, pessoal quarentenando aí? Espero que todo mundo bem. Vamos lá, à disposição de vocês aí pra gente conversar. Com certeza. E aí, tá tranquilo em Vancouver? Como que tá a quarentena aí? Aqui a gente está praticando a questão do distanciamento social, né? Não é uma obrigação ficar dentro de casa, mas é uma recomendação. Então, restaurantes fechados, a gente tem, obviamente, buscado fazer a solução que o governo tem pedido, então ficando dentro de casa e tal. E os números têm aumentado gradativamente, né? Para que a gente não tenha um boom muito grande aí na questão da saúde, né? Agora é aguardar esse período passar e é um ótimo momento, sabe, sobre intercâmbio, fazer o planejamento, né, para o futuro e estar alinhando todas essas questões e as dúvidas do pessoal aí. Com certeza. E vocês... Então tá mais ou menos como aqui. E os números aí são tranquilos, Stefano? Como que é em Vancouver? É difícil falar sobre os números, porque, assim, é muita questão de quantas pessoas estão sendo testadas, né? Então, assim, a comparação com o Brasil, até com outros países, é difícil de ser feita. Mas os números têm crescido aqui, sim. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei, eram 20 mil casos no Canadá, que é um país grande, né? É um país com um território muito vasto. Então, são números aí que não são tão alarmantes como em outros lugares, como Estados Unidos, Itália, Espanha, por exemplo. Eu tô travando, eu não sei se eu tô travando um pouquinho ou o Stefano tá travando um pouco pra gente. Gente, me ajudem um pouquinho com relação a isso. Eu acho que mas a gente entendeu, é o que você falou, né? Os números, na verdade, dependem muito do número de pessoas testadas. Então é muito difícil a gente fazer comparativo com outros destinos. A gente tem 20 mil casos aqui hoje, no Canadá. Tá. No Canadá, de forma geral. No Canadá geral. Isso.
Tá. Ai, que bom que a Miriam, a Maria estão falando que tá normal, né? Então, só para mim, talvez o Stefano tá travando um pouquinho, mas tá normal. Que bom que tá normal para todo mundo. É o joinha aí, que E bom. aí, vamos falar desse incrível país, né? E para a gente Vamos lá, começar vamos lá. contando aí, na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho e conhecer o Stefano, né? Como que o intercâmbio entrou na sua vida, né? E aí, É? como que você começou nesse universo? Conte um pouquinho para a gente disso. Isso. Fui muito influenciado pela minha mãe, né? Então, quando eu terminei meu ensino médio, nasci em São Paulo, mudei para Ribeirão Preto, terminei meu ensino médio em Ribeirão Preto e não estava muito certo ainda com relação à minha graduação, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, minha mãe veio com a oportunidade, olha, vai morar fora, mora um tempo fora, vivencia um pouco a sua vida, né? Faça coisas diferentes para que você possa ter uma decisão mais assertiva lá na frente. Ai, Então, que mãe incrível, né? uma ótima mãe. Minha mãe é incrível, tá Ela é assistindo a incrível. gente aí, ó. Então vamos falar bem dela. E então eu tive essa oportunidade de ir para a Austrália, né? Morei em Brisbane, Queensland, pelo período de 2 anos, de 2007 a 2009. Foi ali que eu iniciei o aprendizado do inglês realmente da forma de poder praticar fora da sala de aula, que aí no Brasil é uma coisa um pouco complicada, né? De a gente conseguir praticar. Então, fui com esse intuito do inglês, era para ficar 8 meses, acabei ficando 2 anos, estendi para um outro curso em hospitality, né? Trabalhando todo esse período, pude vivenciar diferentes trabalhos, né? Pude conhecer pessoas novas, enfim, e me conhecer melhor também, né? E aí, depois de 2 anos, eu decidi voltar para o Brasil para fazer minha universidade no Brasil. Naquele momento, eu era bem jovem, né? Então acabei decidindo voltar para o Brasil, fazer minha faculdade lá. Voltei, fiz 4 anos de universidade e aquela bichinha já tinha me picado lá na Austrália, né? Então ficou na minha cabeça Olha o essa tal questão de morar bichinho aí, ó. fora. Para quem está acompanhando a gente tem falado desse bichinho, esse bichinho positivo em todas as Positivo. lives. Não, É. sem dúvida, super positivo. E aí, depois de 5 dias da minha colação, eu decidi vir para Vancouver. Por quê? Vancouver, porque minha mãe falou que era uma cidade muito linda, que vai alinhada ao meu perfil, né? E eu falo para todos os estudantes, olha, pesquisa bastante, ouça o que eu estou te falando, obviamente, mas a pesquisa solitária na sua casa, na internet, para você ver vídeos, visualizar o espaço, se enxergar ali, né? Então, fiz todo esse trabalho, achei que era essa mesmo a cidade que eu deveria vir. Vim para Vancouver e aqui estou há 8 anos. Há 8 anos. 8 anos, 8 anos em Vancouver, Minha isso. nossa! Você É. encontrou seu lugarzinho no mundo, então? Encontrei. Nesse momento a gente nunca sabe, obviamente, daqui 20 anos, né? Mas hoje eu estou enraizado aqui, empreendo no Canadá, tenho filho, né? Meu Luca, como você também tem o seu. E então estou feliz aqui. Acho que é uma cidade muito acolhedora, não só a cidade como o país, tem trabalho, né? Então a gente é muito bem recebido aqui. Então super indico o Canadá e a Austrália também. Mas hoje a gente está falando de Canadá, né? Hoje a gente está falando de Canadá. Mas o É, Canadá, você acabou ficando um pouquinho mais no Canadá do que na Austrália. Os dois foram positivos, de forma geral. obviamente. Tá. Foram fases diferentes, Andressa. Isso que eu acho bem legal, né? O intercâmbio ele tem essa questão da fase que você se encontra na sua vida. Então, naquela fase da Austrália, eu tinha apenas 17 anos, tinha pouco conhecimento, né, de mercado de trabalho, enfim. Então, foi uma outra vivência, muito positivo. Cresci muito, né, pessoalmente falando. E já para o Canadá foi uma outra fase, foi uma fase já procurando me especializar mais na minha área, entrar no mercado de trabalho, ainda não tinha decidido imigrar, mas já tinha uma coisinha ali falando, ó, se der tudo certo, fica por lá. Então deu tudo certo, estamos aí ainda. Que maravilha, que maravilha. E assim, né, antes da gente falar de Canadá em si, o intercâmbio para você foi importante, Stefano? Como que você avalia isso, né? O intercâmbio em termos de, não sei, formação do Stefano, quem é o Stefano É, e ah, com certeza, Andressa, com certeza. Assim, como eu disse, a gente precisa viver a vida para poder fazer as escolhas corretas. Obviamente, a gente sempre vai errar, né? Mas quando a gente sai um pouquinho da asa da nossa, no caso, quando eu era mais novo, da asa da família, né? Poder morar, pagar suas contas, cozinhar, ter sua própria vida, estudar, ter seus horários, horário de trabalhar, horário de ir para a escola.
Isso amadurece, né? Quando você é mais jovem, obviamente, te amadurece e você vivencia, conhece outras pessoas de outros países, então diferentes culturas. Cria um networking muito mais vasto também, porque a gente conhece muita gente no intercâmbio, isso é muito legal. Então, assim, fez o que eu sou hoje totalmente vinculado ao intercâmbio, né? Eu sou muito feliz e grato à minha mãe de ela ter me dado essas oportunidades. Que maravilha! Nossa, isso é muito gostoso, né? E para a mamãe que deve estar aí presente, deve ser uma delícia ouvir isso. Eu imagino o meu pequenininho falando isso, né? Porque, claro, eu também quero que ele tenha todas essas vivências, né? Como você deve Aham. querer para o seu também, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente é picado por esse bichinho aí, do travel bug, a gente quer Aham. com certeza compartilhar isso. Tanto é que é por isso que a gente está nesse meio, né? Que a gente quer que Exatamente. outras pessoas tenham essa experiência. Incrível. Isso. E aí, falando de Canadá em si, né? Se a gente começar a falar do Canadá, o que você acha que é um grande selling point do Canadá? Olha, o Canadá hoje oferece diferentes estruturas educacionais aí para o estudante, então a gente consegue absorver qualquer tipo de perfil, né? A gente consegue entregar mestrado, pós-graduação, cursos técnicos, né? E o inglês, o desenvolvimento da língua também. Eu enxergo o Canadá um pouco mais filtrado com os estudantes que vêm para cá. Parece que as pessoas realmente estão buscando o aprendizado e não está só vinculado ao trabalho, né? A Austrália, por exemplo, é um país que você faz o inglês, você tem a oportunidade de trabalhar, e isso acaba trazendo, levando muitas pessoas também que não têm tanto aquela vontade de aprender inglês e quer mais o trabalho, enfim. Então, aqui no Canadá, a gente consegue selecionar esse tipo de estudante. E o maior fator hoje em dia, né, que está super na boca do povo aí, é a questão da imigração, né? Hoje em dia, o Canadá é a bola da vez, é onde você tem possibilidade de imigrar permanentemente. Então a gente tem lidado com famílias, com pessoas solteiras, casais, filhos, enfim. A gente consegue estar entregando aí um planejamento para todos esse tipo de perfil. Legal. E é legal você falar isso, né? Um planejamento. Porque as pessoas. Intercâmbio é planejamento, né? Que seja para curto período ou Isso, para longo período, para quem quer ficar realmente, é uma questão isso, de se planejar. isso, Essa característica é importante. O Canadá, se a gente vai para fazer inglês, não pode trabalhar, certo? isso, exatamente. Hoje em dia, não. O aluno só vai poder começar a trabalhar, ou ele pode trabalhar, se ele for fazer um curso mais técnico na área dele, certo? Profissionalizante é o vocacional, que a gente chama, né? E o vocacional seria já para formar para determinada área, né? É isso, exatamente. Já é profissionalizante, né? Que a gente usa essa palavra aí no Brasil, ah, por exemplo, a gente aqui no Canadá, para você não tem a oportunidade de trabalhar e praticar tanto o inglês como você praticaria podendo fazer o inglês e trabalhar, né? Então você tem que ter realmente uma dedicação dentro da sala de aula, com seus amigos em sala de aula, sair da aula e passear na rua, sair para almoçar. Então, ter esse convívio que é o diferencial do intercâmbio, né? Mas para aquelas pessoas que já estão numa fase procurando uma profissão ou até para melhorar ainda mais o currículo, aí sim a gente já começa a falar de programas que já têm a questão do trabalho vinculado ao estudo. Tá, legal. Então, existe a possibilidade, pô, não tenho inglês ainda, então vou, faço inglês, e aí posso depois fazer um profissionalizante, ou, no Exatamente. caso, já ir para fazer, né? Se você já tem um nível de inglês legal, você já ir para fazer um profissionalizante e vincularia com o trabalho, certo? Perfeito, Andressa. É isso aí. É isso aí. E graduação e pós-graduação também dá direito do trabalho, né, Stefano? Isso. Se você quiser que eu fale de uma forma um pouco mais geral para você aqui, então, Por favor. para quem não tem o inglês ainda, né, a gente obviamente é a base de tudo. Então, a gente precisa desenvolver o inglês para poder passar o requerimento mínimo que é exigido pelo college, né, que a gente chama aqui no Canadá, que são os colleges, são os programas vocacionais e técnicos. Uhum. Na escola de inglês existem também os programas de pathway, né, que é para aquela pessoa que já tem aquele objetivo de entrar num college no futuro. Então, ela faz um período de inglês dentro de uma escola de inglês e quando ela chega em certo nível, ela entra no college diretamente sem precisar de teste de nivelamento, tá? Legal. No caso do escola, a gente tem aqui a grande diferença aqui no Canadá, a instituição pública e instituição privada, né? Muitas Legal, pessoas isso é já legal. têm
esse conhecimento. A questão da privada, o que eu consigo resumir para você e para quem está assistindo a gente aí, é a questão de você poder, é um pouco mais flexível. Então, tem datas de início quase todos os meses, o inglês exigido é um inglês mais baixo. Então, mesmo pessoas com inglês básico têm condições de entrar direto em um programa acadêmico, tá? Você pode Tá. me perguntar, poxa, Stefano, mas eu vou ficar, né? Não vou conseguir entender nada. Eu acho que se você tiver uma certa base, né? Trabalhar com pessoas que falam inglês igual ou melhor do que você é sempre melhor, né? Então, Sim, existe essa sim. possibilidade de você fazer a escola privada, ela tem um custo bem mais baixo. Hoje em dia, a gente está falando de cursos aí com duração de 2 anos por US$ 7.500, US$ 8.000. Então, assim, super vantajoso. E a escola privada, ela normalmente na estrutura co-op, Tá. né? Que se você quiser, eu posso abordar co-op agora, que é algo um pouco mais acessível pro brasileiro, né? O co-op vamos supor que o curso ele tem Sim, um sim. ano de duração. Tá me escutando certinho ou tá cortando muito? Não, tô te escutando. Desculpa até que eu acho que pausou meu vídeo porque entrou uma ligação aqui. Eu Ah, tá. esqueci de pôr em modo avião, mas tudo Não, bem. Eu vou tranquilo. Vamos trocando aqui. seguir. Pode, tô Então, escutando. assim, o co-op se você for fazer um curso de 12 meses no Canadá, você estuda os primeiros 6 meses, podendo trabalhar até 20 horas por semana. E nos últimos 6 meses, você trabalha full time, remunerado, né, em um programa que está vinculado ao curso que você fez. Então, além de você conseguir um diploma internacional, você conquista também a experiência de trabalho internacional, que conta muito, tanto para quem quer ficar aqui, quanto para quem quer voltar para o Brasil. Com certeza, Tá? com certeza. Essa é a questão do co-op. Pós-graduação, mestrado, e a escola pública, né, que a gente está falando, já é um nível mais premium, né? Então a pessoa ela tem que ter um nível de inglês mais avançado, ela tem que estar preparada para fazer um investimento financeiro um pouco mais alto, porém, vinculado a isso, tem também os benefícios de se fazer uma escola pública, né? Que é a Tá. questão do PGWP. A escola pública dá direito ao PGWP. Isso que é legal a Isso, gente falar, né? E o isso. que é o tão falado PGWP? PGWP. O PGWP é o Postgrad Work Permit, né? Então, assim, para você que acabou de terminar a graduação em escola pública no Canadá, o governo, se o curso for de um ano, o governo te dá até um ano de visto de trabalho para você poder trabalhar no Canadá e botar em prática o que você aprendeu. Agora, se você fizer um curso de 2 anos em escola pública, você tem a oportunidade de conseguir até 3 anos de PGWP. Ou seja, fazendo uma escola pública de 2 anos, você consegue até 5 anos de visto de trabalho e estudo no Canadá. Ou seja, né, você já vai criando vínculos, vai construindo aí o caminho. Para quem tem essa vontade de ficar um período mais longo, que nem o Período mais Stefano que está longo. lá há 8 anos, é uma Isso, grande oportunidade, né? isso. Para quem pretende estudar aqui e voltar no Brasil, aí a diferença entre pública e privada, na minha opinião, já não vai fazer tanta diferença no currículo aí no Brasil. Tá, tá. É mais para quem quer ficar um período mais longo ou tem essa vontade de migrar mesmo que a pública faz diferença. Isso, quem esteja procurando talvez uma vida mais acadêmica também, ser professor, trabalhar com pesquisas, alguma coisa nesse sentido. Ou para quem. Eu indico a escola pública, sinceramente, para quem está realmente procurando a imigração. Né? Tá. Para quem procura a imigração, pretende passar um tempo maior aqui. Obviamente, a gente nunca sabe se vai imigrar ou não. Tudo pode mudar. Mas eu indico a escola pública para quem tem essa questão de vou passar mais tempo no Canadá. É um caminho, né, Stefano? A gente, São vários claro, caminhos. cada pessoa daí vai construir a sua história. Então não tem como a gente falar, não, gente, trilhe isso que está lá na frente. Mas se você tem o intuito de migrar, é um caminho que você deve percorrer, porque é o caminho que vai te facilitar, né? Um dos caminhos, mas é muito É. da questão financeira e do nível de inglês, né, Andressa? Então, o que a Sim, gente sim. volta a falar assim? O nosso trabalho é identificar o perfil do aluno. Então, o aluno vai falar para nós, olha, para a GX aí, olha, meu nível de inglês ele é básico, então a gente já começa a pensar, poxa, para o público talvez vai ficar muito tempo, está muito longe. Então, a escola privada e o co-op é um ótimo primeiro passo, né? É Com importante para certeza. muitas É. pessoas. E o co-op tem muitas áreas hoje, né? Isso que é legal. Isso. Tem hospitalidade, tem área de tecnologia, tem área de business. Então, tem várias Isso. áreas onde a pessoa vai estudar e daí vai Isso. também poder trabalhar ao mesmo tempo, né? Que Perfeito. estudo, né? Então, Exatamente. já trabalhar na área. Isso é muito legal, porque agrega muito a currículo também, né? Isso, agrega e vai enraizando no país.
vai crescendo, melhorando o trabalho, melhorando a moradia, enfim, é tudo uma questão de tempo, né? E tem lance, assim, de província? Porque essa é uma dúvida que sempre é recorrente. Ah, mas Aham. não é... Ah, seria que é melhor eu sair das províncias de Ontário e British Columbia, porque tem muito imigrante? Eu vou ter mais chance de migrar se eu for para outras províncias? Sim. Isso é real? É real, é real. Hoje a gente tem o processo de imigração. Eu até sugiro que futuramente a gente faça uma live com o nosso advogado de imigração. Ele pode entrar mais nesse Legal. assunto, caso vocês tenham interesse, né? Eu vou passar um pouco aqui, em geral, de forma geral, até porque se eu falar alguma coisa errada, ele vai puxar a minha orelha, né? Mas As notas, a né? questão da É, província faz diferença, sim, tá? Existem hoje as províncias do Atlântico, né? Que está muito popular também, que são províncias que estão precisando de mais imigrantes. Isso não quer dizer que British Columbia e Ontário não precisem. Muitas pessoas imigram através dos processos federais e provinciais, né? Então, tá. existem esses dois caminhos aí. Já em BC e Ontário, independente de serem cidades grandes que as pessoas procuram mais, tem trabalho, né? Existem ótimos processos provinciais nessas províncias também, Também, tá? ok. Vai muito do perfil do aluno. Então, nosso advogado ele faz uma análise do seu perfil, faz um assessment para levantar a sua pontuação e poder te encaminhar. Olha, o seu perfil, o melhor caminho é que você vá direto para a província do Atlântico, porque você não vai ter tanta condição de migrar, talvez, às outras províncias. Então, é esse o trabalho que a gente tem que fazer, perfil a perfil. Legal, para daí avaliar uma outra. E quem está querendo, né? Ah, sei lá, vou fazer um co-op, né? Porque o meu objetivo não é imigrar inicialmente, o meu objetivo é ter uma vivência de longo prazo no Canadá, mas Toronto ou Vancouver? Essa é uma pergunta super recorrente, né? Qual que é a pergunta? Desculpa, cortou um pouquinho Toronto aqui. ou Vancouver? Ótima pergunta. É igual me pergunta de Austrália e Canadá, né? São duas cidades lindas, né? A minha forma de pensar é muito assim, questão pessoal. Eu comparo Toronto a Nova York canadense, a São Paulo, né? Assim, acho que até mais a Nova York é uma cidade organizada, obviamente, mas tem a questão do trânsito. Tem a noite em Toronto é uma noite melhor, tem mais balada, tem mais restaurantes. Então, assim, essa questão de você ter maior variedade também você encontra mais em Toronto. Porém, Toronto também tem o friozinho, né? Que tá sempre ao lado, né? Então não tem como fugir muito. Lá neva bastante, já que em Vancouver não neva tanto, neva bem pouquinho. Hoje tá um dia lindo, né? Hoje pode, se pudesse andar na rua, poderia andar de camiseta, Tranquilo, né? tá. Tranquilo. Então, assim, vai muito daquela questão do perfil mesmo, de uma pessoa que ela já mora em São Paulo e ela gosta daquela correria, ela gosta da cidade mais busy, né? E ela acaba procurando Toronto, talvez por esse motivo. Eu nasci em São Paulo, tal, mas eu acho que Vancouver também é aquela cidade pequena, porém com estrutura grande, né? Então a gente tem aqui tudo que você imagina, shoppings, todas as lojas, trabalhos, empresas, muitas a questão de TI aqui no Canadá, aqui em Vancouver é muito forte. Então é difícil, vai muito de cada pessoa. É difícil eu indicar para geral uma cidade, porque eu acho que vai de cada contato que a gente Cada- vai fazendo é, e falar, olha, acho que o seu caminho está mais alinhado a esse ou essa cidade ou província. certo. E Vancouver acaba sendo mais natureza, mais Tem essa outdoor, parte. não? Boa, boa. Vancouver, eu digo assim, é difícil comparar, porque aqui é muito lindo, né? Modéstia à parte falando, aqui é muito lindo mesmo. Então a gente tem a natureza, a praia, a montanha, no frio tem esquina, no verão tem praia, então tem parques maravilhosos aqui. A vida aqui é muito saudável, o pessoal tende a comer bastante comida orgânica, fazer bastante atividade física. Então a gente tem esse lado um pouco mais da costa da Califórnia, né? Eu acho que meio que segue Essas linhas. essa linha, É. né? Então, acho que a gente tem essa questão da natureza mais presente aqui no dia a dia. Isso não quer dizer que Toronto seja também a selva de pedra, né? Tem também lá, porém, bem menos do que aqui. Bem menos. A Miriam, olha lá, uma pergunta especial, hein? Da maior idade em Vancouver e Toronto para morar sozinho, existe uma diferença aí? Isso, há 19 anos, isso, aqui em Vancouver e 18 anos em Toronto. Tá, então, na verdade, Toronto é um pouquinho, um ano a menos do que Vancouver, né? Então tem Exato, essa diferença. Eu exato. também estava seguindo aqui as perguntas, eu não quis te cortar. Tá. A Aline
eu acho que foi a Aline, que colocou opção de pedagogia, de faculdade de pedagogia no Canadá. Se existe faculdade de pedagogia no Canadá. Existe, existe. Vai muito assim a opção da saúde, dessas áreas um pouco mais técnicas, elas tendem a necessitar que o aluno tenha um histórico de resultados, seja na Universidade do Brasil ou seja no ensino médio mais altos, que é o que a gente chama de GPA aqui no Canadá, né? Uhum. Existe a possibilidade de trabalhar não só em pedagogia, como Early Childhood Education, né? Que é o que a gente chama aqui no Canadá. E isso é oferecido em diversas escolas de diversas províncias. Então, existe sim a possibilidade. Vai muito do seu nível de inglês, né? Enfim, da gente poder identificar qual seria a melhor cidade, melhor escola. O São Early Childhood seria trabalhar com educação infantil, né? Seria educação infantil, educação exatamente, infantil. exatamente, Tá, exatamente isso. seria um pouquinho uma formação diferente de uma Diferente, pedagogia. porém é um bom primeiro passo para você futuramente conseguir entrar em pedagogia ou poder Legal. entrar numa área um pouco mais focada, que tem uma. Aqui no Canadá a gente tem umas certas restrições a esse tipo de curso, né? E de trabalho também. Então você precisa se graduar aqui para poder atuar nesse mercado. Ok. Então a pessoa precisa realmente começar com um primeiro passo, talvez um college em early childhood, e aí depois fazer uma pedagogia aí para poder Isso. exercer aí no Canadá. Isso. Já tiveram alunos que eles não conseguiram se matricular, por exemplo, na UBC, que é a universidade aqui de British Columbia, que é número um aqui no Canadá. Porém, quando eles estavam aqui, eles puderam falar com os reitores, né? Puderam falar diretamente com a escola, e isso faz com que a escola acaba escolhendo os perfis que eles preferem trabalhar. Então, esse contato aqui direto, através da GX, né, com o nosso suporte aqui, a gente consegue ajudar e alinhar para quem já está aqui, é mais fácil do que ainda está direto no Brasil. Então é bom a pessoa vir para fazer uma graduação, seja relacionada, né? Ou seja também o inglês, para ela poder passar aqui e visitar essas escolas e poder então fazer a matrícula e continuar com o visto de estudos aqui no Canadá. Legal. E conte uma coisa, quem pensa em ir, que seja para um short program com família, você vê muito isso aí? Porque a gente tem mais e mais essa demanda, né? Sim. A gente tem bastante, né? São diferentes perfis aí nessa questão. Por exemplo, tem famílias que vêm para um período de férias, onde os filhos fazem o summer camp, né? E os adultos fazem o inglês, fazem algo relacionado a business, algo mais brando, né? E tem também o perfil de famílias. Muitas famílias têm procurado o Canadá pelo motivo da imigração, né? Então, a gente lida aí com famílias grandes e para quem vem fazer uma escola pública, por exemplo, os filhos têm direito à escola pública também do governo, então essa é um benefício apenas para quem está na escola pública, né? De acordo com a regra. Então, Então, se eu for fazer, por exemplo, um mestrado ou uma graduação dentro de uma instituição pública, aí os exatamente. meus filhos podem ir Exa para uma instituição pública. Né? exatamente. E aí os filhos têm direito à escola pública aqui no Canadá, tá? Então, Legal. é um grande diferencial aí para quem tem esse planejamento. E tem também, é que nem você falou, né, Stefano? O Canadá, ele atende todos os públicos. Porque ele Uhum. tem o High School, que são programas muito bacanas em várias províncias. Ele Isso, vai ter programas para quem quer só o idioma, curto prazo, longo prazo. Programa isso, para quem está buscando uma formação técnica e talvez lá na frente migrar. isso. Mestrado, várias possibilidades, né? E Esse é o como forte do Canadá. você É. falou um pouquinho, né, no começo, do Canadá ser acolhedor. Você morou na Austrália, já visitou outros lugares. Você sente isso? Você se sente, né? Como que é a vida de uma pessoa? Porque hoje você é um brasileiro morando em Vancouver. Como que é a vida Isso. de um brasileiro morando em Vancouver? Olha, eu acho assim que a pessoa que ela vai morar fora, ela tem que saber que ela vai ser sempre uma imigrante, tá? Então não adianta criar coisas na cabeça que não é a realidade. Você é um imigrante, você está vindo para esse país para agregar. Então acho que o importante é que você agregue, que você se adapte à cultura desse país, independente de qual país você está vindo. Que você não traga a sua cultura e impõe essa cultura em uma sociedade que está acostumado com uma outra cultura. Então, acho que isso é errado, né? A gente tem que se adaptar à cultura deles. E aí, de pouquinho em pouquinho, obviamente, as coisas vão se flexibilizando. Eu senti que foi bem aceito
nos dois países, né? Tanto na Austrália como no Canadá, que a gente nunca teve caso de xenofobia, né? Aqui no Canadá, de forma geral, então nunca tivemos casos dessa forma. Mercado de trabalho, eu não trabalhei só com intercâmbio aqui nesses 8 anos, eu me formei em importação, exportação e logística, então pude trabalhar para empresas multinacionais aqui no Canadá, fui bem aceito, né, no mercado, então acredito que até o brasileiro tem um ótimo reconhecimento, tá, do mercado de trabalho, a nossa personalidade, a forma com que a gente trabalha aí no Brasil, de ser muito competitiva, faz com que a gente fique um pouco mais carejado e que a gente trabalhe um pouco mais do que peçam, porque pedem pra gente, né? Então isso acaba diferenciando um pouco o brasileiro. E, assim, tendo isso em mente que vai ser um imigrante, né? Eu acho que a gente nunca teve nenhum olhar torto ou nada assim que me fizesse pensar que eu estou sendo discriminado por morar fora. Então, Entendi, legal. é, E o que, que você acha que é um impacto cultural que foi mais difícil para você? assim, No meu, Canadá, né? na verdade, assim, a questão da organização, né? A gente mora num país que, de certa forma, é desorganizado, né? Então, assim, aí no Brasil, então, quando eu fui para a Austrália, que também é uma colônia britânica, então, assim, tá muito parecido com o Canadá, aí, principalmente Vancouver, né? Então, a gente consegue aí ver bastante similaridades entre os dois países. Mas para mim, assim, já na adaptação foi bem simples. Talvez o frio para algumas pessoas, né, possa ser que em Toronto fique um pouco mais frio, porém é tudo uma questão de nova vida, de uma nova experiência, poder Sim, vir sim. com a cabeça um pouco mais maleável e flexível para o novo, né, que vai acontecer. Isso é importante no intercâmbio, né? A gente ter essa flexibilidade, né? Se abrir para esse novo, né? Porque vão ser muitas adversidades, né? Sim, sim, sim. É uma nova vida que você está começando praticamente em outro lugar, né? Então, é importante sim você vir maleável na questão de tipo, eu estou preparado, trabalhei sempre com isso. E eu sempre tive uma posição de gerência, por exemplo. Mas não, talvez você vai ter que descer uma escadinha, talvez não, grande parte, na grande maioria dos casos, você vai ter que descer uma escadinha para voltar a subir novamente, né? Então, essa flexibilidade, essa cabeça aberta, é o que o intercâmbio faz que isso acaba te impondo, né? Então você acaba criando isso dentro da sua própria personalidade, se tornando uma pessoa mais que se adapta a diferentes momentos e diferentes pessoas de forma mais rápida. Com certeza, com certeza. E aí isso é importante, independente se você vai realmente migrar ou se você vai voltar, né? Porque isso vai Exato. agregando na sua personalidade, na sua. Vai... A gente usou um termo aqui, acho que foi na segunda-feira ou semana passada, que vai te dando. Como que era mesmo? Repertório. Vai te dando Repertar. repertório, né? Sem dúvidas. O. Ai, olha, é aqui, VHBYK. Ele está te perguntando quais as perspectivas futuras diante desse problema do Covid. Como que você vê Pois isso? é. Bom, aqui hoje nós estamos com fronteiras fechadas, né? Estamos aceitando os alunos que tiveram vistos aprovados até dia 18 de março. A forma com que a gente tem trabalhado com os nossos alunos, a gente tem visado as datas de setembro e janeiro, tá? Setembro sendo mais otimista, janeiro um pouco mais realista, né? Eu acho que, obviamente, tudo pode mudar. É difícil a gente trazer hoje uma posição muito sólida de como vai ser, porque eu acho que ninguém sabe. Tem desde a análise mais otimista até a mais pessimista, obviamente. Mas eu, de acordo com o que tem desenvolvido aqui, eu acredito que a gente está indo para um bom caminho, sim. A gente está projetado para que as fronteiras abram novamente no dia 30 de junho. Isso não, obviamente, pode mudar, né? Nesse momento, independente de onde você esteja, não é momento de viajar para nenhum lugar, né? Eu acho que se você tem que estar preparado financeiramente, caso você queira vir para o Canadá, porque hoje não tem trabalho, obviamente, porque as coisas estão fechadas, né? Os estabelecimentos estão Lógico. fechados. Então, o Canadá sempre foi um país que deu muito trabalho, todo mundo vem para cá. Eu sempre ajudei a encontrar trabalho em uma semana, né? E rapidinho a pessoa está trabalhando. Então, hoje em dia o cenário é diferente, mas a gente espera, obviamente, que para setembro, né, para após a metade do ano, as coisas já começam a ser mais flexibilizadas com relação a aglomerações e trabalhos. Obviamente, isso é uma posição minha, né? O primeiro-ministro fala com a gente diariamente. Ele até citou uma questão de que o Canadá não voltaria a ser o mesmo dentro de um ano, mas ele estava sempre visando a questão
da saúde, né? Eu acho que não só no Uhum, Canadá, mas em uhum. todos os Em lugares do todos os mundo, lugares. nossa Sim. vida vai voltar ao normal uma vez que tiver uma vacina e a gente vai ter que manter sempre a questão do distanciamento social, a questão da máscara, enfim, esses pequenos cuidados para não continuar a disseminação. Mas eu vejo de forma bem positiva, o Canadá sempre acolheu todo mundo, precisa do imigrante, não tem como viver sem o imigrante. Então, o Canadá, o investimento que o imigrante faz no Canadá é essencial para o país, para a economia do país. Isso vai continuar. E a gente espera que aí, após a metade do ano, a gente já esteja voltando à normalidade, se Deus quiser. Lembrando que assim, o Stefano fala setembro ou janeiro, gente, pelo fato de estar falando de início de semestres. Então, às vezes, quando a gente fala assim de graduação, são essas datas. Se vocês estão pensando em co-op, se estão pensando em inglês, daí tem outras datas, né? Que poderia ser outubro, novembro, que seja, né? Mas é legal essa posição, né? Falando de setembro de uma forma positiva e janeiro de uma forma realista, falando de graduação, de pós-graduação, essas coisas. A Isso, Maria está isso. aqui com uma carinha triste que ela iria dia 9 de junho. 9 Não, de 9 de junho. junho, se ela teve o visto aprovado até o dia 18 de março, obviamente ela pode entrar no Canadá, tá? Tá. Porém, aqui não é o cenário ideal para ela chegar aqui, porque ela vai ter que descapitalizar em real durante todo esse período, né? Ela não vai poder trabalhar. Então, obviamente, se a pessoa estiver preparada para poder vir e estiver legal para poder entrar no país, ótimo. Mas quando eu digo setembro, é uma questão mais assim de processos de visto, né? Para a gente conseguir, olhando hoje, dar início a novos processos, receber respostas, fazer esse projeto para então, obviamente, se a gente falar em julho, ótimo. Mas é um pouco, às vezes a gente acaba criando sonhos e acaba criando algumas coisas na cabeça das pessoas que não são tão realistas como o que realmente está acontecendo. Então, se a gente pensar em setembro, eu acredito que já vai ter trabalho, já vai poder ter. O mercado imobiliário já vai estar mais baixo, isso vai acontecer, vão pagar mais barato por aluguéis, né? Isso aqui é uma tendência aqui de Vancouver, principalmente. Então, é uma data que eu acredito que pro estudante para ele ficar mais tranquilo, que ele vai poder chegar aqui e poder absorver e aproveitar dos benefícios do Canadá e chegar nos objetivos dele, né, futuramente. Legal. E assim, intercâmbio é planejamento, né, gente? Que nem a Isso. Maria talvez tenha que adiar um pouquinho, Maria. Mas quem ainda está planejando ir para o Canadá, pensando o segundo semestre, né, é o momento adequado realmente para começar a se organizar. Ou o início do ano que vem, começar a se Isso. organizar, né? Isso. Lembrando que o sonho continua, né? Então, Obviamente. como o Stefano falou, o Canadá é um país que precisa do imigrante, é um Sem país que dúvidas. sempre abraçou e precisa para mercado de trabalho, para tudo, né? Para Então, tudo, para isso vai tudo. manter, isso vai continuar, né? Com certeza. Desculpa, cortou aqui minha Imagina. uma ligaçãozinha aqui também. Imagina. É, O aluno ele precisa chegar aqui num momento favorável, não é favorável aí no Brasil, aqui no Canadá. Eu acho que as pessoas estão dentro de casa, então a gente precisa estar mais próximos dos nossos, cuidar das pessoas, né? E poder viajar em um cenário mais favorável. Então, quando a gente fala em julho, é possível? É possível porque daqui 2 semanas, 14 dias, tudo pode mudar. A gente não Sim, tem esse controle. Então, hoje, no cenário de hoje, eu penso que setembro, que seja agosto, né? Já vão ser ambientes melhores para eles chegarem, né, para eles poderem aproveitar esse período. Isso sem, obviamente, o planejamento do curso, é importante que as pessoas planejem isso agora, porque muitas pessoas que estavam estudando em abril, maio, junho, estão passando as datas para frente, né? Então pode uhum. ser que no futuro a gente tenha falta de supply, né? A gente não vai ter tantas vagas. Então é bom que as pessoas planejem agora para que lá na frente não corra o risco de não conseguir efetivar o planejamento por conta de não ter vagas em sala de aula, independente da escola. Então é um ótimo momento sim para planejar, sem esquecer que várias escolas estão com ótimas promoções, né? Então tem promoções imperdíveis que eu nunca tinha visto na minha vida acontecendo, e então tem que aproveitar esse momento para E para planejar tudo, né? Para idioma, para para co-op, tudo, para para tudo, graduação, para tudo, né? O tudo. mais inflexível acaba sendo a instituição pública, né, Stefano? Porque eles não têm muito flexibilidade mesmo, né? Não, a instituição pública é bem engessado, processos É. engessados, burocracia bem engessada, né? Então, eles não têm flexibilidade de preço, porém, várias instituições públicas já estão ajudando alguns alunos aqui com loans, né?
não seria um empréstimo, né? Mas é podendo dar os pequenos descontos, já tem alguma instituição ou outra que já está nesse Tá, processo de ajuda. legal. Os imigrantes foram muito bem aceitos pelo Canadá e vários dos imigrantes que estão aqui brasileiros estão com benefícios do governo, né? Para poder passar essa fase complicada que a gente está vivendo. Então, Legal. muitos estudantes se enquadraram nesses benefícios e estão podendo passar essa fase de uma forma mais tranquila. É um país incrível, né? Com um suporte muito legal, com uma estrutura muito interessante, né? E é o que você falou, daí é adequar um pouco o objetivo de cada aluno, se é o idioma, se é a imigração, que daí a Isso, instituição pública vai ser mais favorável, se isso. é começar um passinho aí, que daí o co-op vai ser uma grande opção, né? Adequar isso. O André tá perguntando aqui, ó, eu posso aproveitar a promoção de agora para começar ano que vem? Super, André. Pode aproveitar. Todas as Pode. instituições estão abrindo essa possibilidade, tá? De você, porque na verdade requer um planejamento, né? Tem uma questão do Canadá que quando é visto de estudante, para muitos dos cursos que o Stefano falou, é necessário visto de estudante. O visto de estudante, ele leva um período longo, né, Stefano? E É, aí vocês hoje. Isso. precisam planejar com antecedência. Pode falar, desculpa. Não, não, desculpa, era só concordando mesmo. Tá certo. Demora É, um certo tempo, 9 semanas. Tinha demorado 9 semanas, agora, diante do que está acontecendo, eles estão um pouco mais atrasados os processos por estarem trabalhando com short staff, né? Então, os processos estão um pouco mais lentos, mas a tendência é que a gente planeje aí, dê entrada no visto 3 meses antes da data do curso. exatamente. Então, na verdade, né, para o ano que vem, o momento é super bom para você se planejar agora, fazer matrícula, porque dependendo de quando você quiser embarcar, janeiro, vamos colocar aí, você vai ter que dar entrada nesse visto em outubro, mais ou menos, né? Para Isso, levando em consideração até férias de final de ano e tudo isso. Então, isso é isso, importante levar em consideração, isso, né? super importante. E, Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem super à vontade. Vamos explorar o Stefano. Até colocando mais uma vez aqui, o Stefano é da Connect Study. Depois tem aqui o Insta dele. Ele tem um escritório, uma agência no Canadá, em Vancouver. E a gente trabalha em total parceria para oferecer mais qualidade de atendimento para vocês. Então, ele já está no Canadá há 8 anos. Para quem estava lá desde o começo com a gente, essa live vai ficar gravada, podem assistir depois. E ele falou de todas as possibilidades que esse incrível país oferece para todas as isso. idades, né? Ficou alguma dúvida? Você quer deixar algum recado especial, Stefano, alguma Eu acho que mensagem? tem mais Peraí, uma ó. pergunta. Pode É. falar um pouquinho sobre a diferença entre o ETA e o visto? Tem uma Ah, tá. perguntinha. O ETA ele é um tipo de visto que no momento não está sendo concedido para o brasileiro, né, por conta do fechamento das fronteiras, mas ele é um visto que está vinculado a se você já teve o visto americano ou tem o visto americano válido, ou se você já teve o visto canadense no passado, tá? Ele é um visto de turista, então um visto de turismo. Então você tem até o período de 6 meses para ficar no Canadá, turistar ou estudar inglês até 6 meses, tá? Então quem pretende estudar inglês no Canadá e voltar para o Brasil, o ETA atende muito bem. Já para quem pretende estender futuramente, continuar no Canadá, o visto de estudante é a nossa recomendação, tá? Porque a extensão aqui ela é bem mais simples. Então, são dois processos diferentes, totalmente diferentes, onde o ETA não precisa de comprovação praticamente nenhuma. Só se você tem o visto americano ou se você já teve o visto canadense. Já no visto para trabalho e estudo, a gente precisa fazer algumas comprovações, né, financeiras, de vínculo e trabalhar no processo para que o visto tenha maiores chances de vir a ser aprovado. E é esse visto que demora um pouco mais, é o visto de estudante. O ETA, 24 horas. Exatamente. É legal isso que o Stefano falou, porque tem gente que fala, eu vou para fazer o inglês. E aí vou com o ETA, mas daí depois eu quero ficar e fazer, sei lá, um co-op. Complicou. É melhor, se tem esse planejamento a longo prazo, já ir com o visto de estudante, né, Stefano? Assim, a gente tem uma coisinha assim que é importante falar, talvez, que muitas pessoas não saibam. Se você vem para o Canadá para fazer um pathway aqui dentro do país, mesmo que você venha com o ETA, essa troca de status dentro do país ela é mais simples de ser feita, porque a gente consegue fazer ela online, não precisa ser feito em paper, tá? A gente não precisa mandar documentação para consulado fora do país, apenas para estudantes que estão vindo fazer programas de pathway, tá? Se você Só está fazendo pathway. pathway, tudo bem, pode vir com, a gente recomenda assim que venha com o de turista. Agora, se você for fazer
qualquer programa que seja em inglês, ou que não seja Pathway, ou que você venha já, obviamente, fazer um college, que é a necessidade de ter um visto de estudante, aí a gente indica sempre o visto de estudante para a pessoa que vai renovar lá na frente e não ter problemas na renovação, né? A renovação é um processo bem simples, que é feito aqui dentro do Canadá, e a conversão positiva ela é bem alta. Legal. A Maria disse que ela vai a passeio para visitar a host family, então poderia ser o ETA sem problemas, daí Sem funciona problemas. Se normalmente. ela já tem o visto americano ou já teve. Se ela já teve o canadense, né? Por ela ter tido a host family, então ela pode É, vir com o ETA sem pode vir, problemas. né? Pode. A Jéssica está perguntando aí se é fácil. Nosso diploma de faculdade é reconhecido facilmente? A gente precisa fazer a validação desse diploma, né? Então, existem alguns meios de validações, né? Que um deles é o WES, que a gente tem também esse suporte aqui na agência para quem está vindo para o Canadá fazer essa validação através dos nossos advogados aqui. Ele não é ele é reconhecido, vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me formei em administração no Brasil, vim para o Canadá. Se eu chegar para pesquisar um trabalho apenas com essa graduação, pode ser que seja difícil para mim. Porém, se eu fizer uma outra graduação aqui no Canadá, mesmo que seja em uma área relacionada a uma área até certamente distante, você pode chegar no empregador e falar: olha, tenho a minha graduação no Brasil, sou formado, tenho bacharel, né, no Brasil e estou aqui, fiz também essa especialização aqui no Canadá. Aí fica mais forte, né? Você tem mais leverage aí para poder negociar aí essa entrada nas empresas, enfim, ajuda sim. Então, algum tipo de curso na sua área é importante que você faça no Canadá, né? Seria mais nesse sentido. Sim, sim, sim. É E aí importante. também depende da área, né, Stefano? Porque daí, por exemplo, que nem você falou, pedagogia. Pedagogia já não dá. Aí você Já. terá que estudar no Canadá. Isso. Saúde é mais complicado também, não? Exatamente, exatamente. Então, aqui são diferentes associações que a gente chama aí, né? O board. Então, se você é engenheiro, você vai ter que vir para o Canadá, validar e entrar para o board de engenheiros. Para fazer isso, você vai ter que fazer provas, né? Que são provas difíceis para quem está estudando aqui no Canadá. Então, é possível ser feito? É possível, mas é um planejamento que tem que acontecer paralelamente. Para pessoal da área da saúde, pessoal da área da educação, é um processo mais complicado porque ele é mais restrito, mas é possível caso você esteja estudando aqui no Canadá. É um planejamento mais a longo prazo, tem que acontecer paralelamente, não podemos depender disso, mas é possível ser feito a longo prazo. Legal. Jéssica, depois, se você quiser mais informação, a gente não sabe qual sua área, qual o seu nível de inglês, mas entre em contato com a gente, daí a gente passa mais detalhes para você também referente a isso, né? Show. Gente, se tiver mais alguma pergunta, como eu falei, vamos explorar Eu o posso, espaço. eu posso também agregar uma questão aqui que hoje é possível para quem vem fazer college público no Canadá, existe a possibilidade de começar o Pathway aí do Brasil, né? Então, o Legal. Pathway é o preparatório acadêmico para você vir fazer o college público aqui ou privado no Canadá, seja ele qual for. Então, se você tem ainda o inglês mais baixo e quer fazer esse desenvolvimento, o Pathway aí do Brasil, para não descapitalizar em real aqui no Canadá, porque uma vez que você vem para o Canadá com visto para inglês, você não tem o direito de trabalho, Não pode independente trabalhar. se ele é Pathway, sendo fora da instituição. Se você for fazer o Pathway aqui no Canadá dentro da instituição pública, aí sim, no caso, o seu cônjuge, caso você tenha um cônjuge te acompanhando, ele teria sim o visto de trabalho desde o Pathway. Mas a gente pode conversar caso a caso, caso qualquer pessoa tenha dúvida aí, pode falar com a Andressa, a gente conversa todo mundo junto, para a gente poder entregar aí a resposta de acordo com cada perfil. Legal. Mas essa é né, um caminho importante. Essa possibilidade de você fazer o pathway aqui e já ir direto para o seu college, aonde você vai poder Isso. trabalhar, já vai ter essa permissão de trabalho, Com né? o custo do inglês está bem mais baixo para quem vai fazer online aí do Brasil. Então, é uma ótima oportunidade realmente para quem quiser fazer o Pathway daí, financeiramente falando, enfim, vai ajudar bastante. E esse é um ponto importante que você falou. Eu vou com meu cônjuge. Meu cônjuge tem permissão de trabalho também. Depende do que eu for estudar. Isso, depende do que você for estudar. É um pouco polêmico, assim, essa questão. Por exemplo, se você for fazer um Pathway, que é uma preparação acadêmica para college aqui no Canadá, se você fizer essa preparação acadêmica dentro da instituição que você vai estudar, já no college, no caso, você tem, o seu cônjuge teria o visto de trabalho desde o inglês. Tá? Essa é Tá? a única diferença. Então, você teria que fazer o inglês dentro do college Do já. college. Tá? Tá.
Ele é mais caro, tende a ser mais longo também, mas é uma possibilidade, tá? Agora, para quem vai fazer escola privada, é bem polêmico esse assunto, né? Os processos aí do Brasil têm dado certo, porém, foge à regra, né? Porém, no Consulado do Brasil tem aprovado esse tipo de processo para cônjuge e estudante principal para escola privada, onde o cônjuge tem o visto de trabalho para full time desde o primeiro dia no Canadá, tá? Onde Tá. o estudante principal pode trabalhar 20 horas durante o curso, o cônjuge pode trabalhar full time Full desde o time. comecinho. Tá. Mas você falou um pouco polêmico, porque geralmente é aprovado só para escola pública. Essa é o caminho mais seguro, né? Se a gente estiver Tá. fazendo uma troca de status aqui dentro do país, a gente nunca vai te matricular numa escola privada para fazer o pedido para o cônjuge. Aqui dentro é muito arriscado. Porém, aí no Brasil tem dado certo. O Consulado do Brasil tem aceitado esse tipo de processo. A gente ainda faz, a gente recomenda assim, dependendo da situação financeira, dependendo de cada caso, né? Existe essa possibilidade. Tem dado certo, então ainda é uma recomendação que a gente faz. Porém, a pessoa tem que ter a ciência de que se ela fosse para o público, os riscos de ter um visto negado seriam menores. Menores. Legal, legal, ótimo. Legal, gente, aprendi muita coisa. Acho que todo mundo, né? Eu vou Que deixar é essa isso. live salva. Quem não assistiu desde o começo, volta lá. Vocês vão ver o quanto tem de informação aqui. A gente ainda vai baixar também. E vamos. Eu não sei quando eu baixo, se não fica essas letrinhas aqui, mas não tem problema. A gente vai baixar e vai colocar no IGTV, vai deixar para todo mundo ver aí. Beleza. Stefano, se você quiser colocar mais alguma mensagem, falar aí pro pessoal o que, que você acha. A Maria falou que amor, que bom, amor, que bom que te Valeu, ajudou em alguma obrigado. coisa. Legal. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, fica super à vontade. Não, foi um prazer a gente ter essa parceria aí. Vamos estreitar cada vez mais. Então, todo mundo que precisar, principalmente nesse momento complicado, quem precisar de ajuda, conta com a gente. A gente está aí para dar o suporte para as pessoas, né? E espero que todos estejam bem, com saúde, que a gente possa passar esse momento o mais rápido possível, que a gente possa receber esses alunos aqui o mais rápido possível também. Contem sempre com a gente. Foi um prazer participar aí da sua live. Que bom. Obrigada, Stefano. Imagina, Obrigada pelo carinho, pela parceria imagina. e por dividir todo esse conhecimento com a gente, esse conhecimento tão rico, né? Como eu falei, eu aprendi muito e acho que todo mundo aprendeu bastante também. E a Obrigado. gente mantém o contato e vai se falando, combinado? Tá certo. Valeu, Obrigada, pessoal. gente. Boa Obrigada por noite. acompanhar. Valeu. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.